Fala galera, a partir deste vídeo você não terá mais dificuldades em compreender a lógica da criação de sites responsivos utilizando Media Queries. Fique até o final que eu vou te mostrar como é simples, fácil e rápido. Então, sem demora, bora pro vídeo. Navegando pelos fóruns e grupos de discussão, tenho notado uma certa dificuldade com relação à utilização das Media Queries, um recurso das CSS bastante útil para criar páginas responsivas, isto é, que se adaptam a diversos tamanhos de tela que vão de smartphones até aparelhos de TV. Neste vídeo, vamos entender como funcionam e como se utilizam as Media Queries, de uma forma simples e direta, sem rodeios. Primeiro, vamos entender o que é uma Media Query. As Media Queries, ou consultas de mídias, são uma parte das CSS que permitem que um determinado conteúdo possa ser apresentado visualmente adaptado a diversos tipos de dispositivos de saída, como celulares, tablets, desktops, etc., sem a necessidade de mexer no conteúdo, ou seja, você pode utilizar um mesmo arquivo HTML que será adaptado a diferentes dispositivos de forma automática através deste poderoso recurso. A sintaxe das Media Queries consiste em um Media Type, que define o tipo de mídia de destino, e ao menos uma expressão lógica que limita a aplicação das CSS dependendo de parâmetros como largura, altura e cor. Ou seja, sempre que o parâmetro é verdadeiro, as instruções são aplicadas ao documento. Por exemplo, se você definir que sempre que a largura do dispositivo for maior que 440 pixels, o fundo deverá mudar de cor conforme o exemplo mostrado. Existem basicamente duas maneiras de utilizar as Media Queries em seus projetos. Você pode direcionar para um arquivo CSS de acordo com a query em um elemento de link. Observe o código. Nele, estamos dizendo que enquanto a largura do dispositivo for igual ou menor que 800 pixels, ele deverá carregar o arquivo exemplo.css. A segunda maneira e mais utilizada é efetuar as alterações diretamente no arquivo CSS da página. Observe este outro código. Nele, determinamos que o objeto será um dispositivo de mídia do tipo print, impressora, e que atuará de acordo com a largura máxima da folha de 210 mm, configurando o tamanho da fonte em 12 pontos. Existem inúmeros tipos de mídia que podemos atuar, mas os mais comuns são All, que se aplica a todos os dispositivos, Print, para preparar o conteúdo para uma impressora, Screen, para PCs, tablets, celulares, etc., e Speech, usado em leitores de tela para usuários com deficiência visual. Para se obter mais produtividade e melhores resultados na criação de sites responsivos, comece sempre desenvolvendo para dispositivos mobile. É a técnica que chamamos de Mobile First, onde criamos para o celular e vamos fazendo as adaptações para os demais dispositivos. Vamos praticar? Antes de iniciar, preciso te pedir para deixar seu like nesse vídeo, verificar a sua inscrição no canal
e ativar as notificações. Fazendo isso, você ajuda o canal e não perde os próximos vídeos que estão cada vez melhores. Posso contar com você? Então, muito obrigado! Em primeiro lugar, efetue o download dos arquivos do exercício. O link está na descrição do vídeo. Descompacte em sua pasta de exercícios e acesse a pasta Media Queries que foi criada. Dentro dela, tem um PDF com os códigos, uma pasta exercício e uma pasta modelo. Abra a pasta exercício em seu editor de códigos. Abra o arquivo mediaqueries.html que já vem com um código HTML com o conteúdo. Abrindo esse arquivo no navegador, vamos deixá-lo para o tamanho de um dispositivo mobile e iniciar as configurações. Efetue a ligação do HTML com o CSS através da tag link. No arquivo mediaqueries.css, vamos importar o arquivo de reset e iniciar a configuração. Criamos um seletor universal com a propriedade box sizing com valor border box. Isto serve para que a formatação fique bem alinhada. Na classe main, definimos que o que estiver após ela, mesmo que não haja conteúdo, vá para baixo da mesma e com display do tipo block. Depois, definimos uma constante para todos os elementos com classe que iniciem por call hífen, para que eles flutuem à esquerda do elemento e tenham um espaçamento de 0,75 rm. A fonte geral do HTML definimos como Verdana, ou a primeira sem serifa que houver. Definimos o H1 com um tamanho de 2 rm, peso de 900 e altura de linha de 2,5 rm. O H2 com fonte de tamanho 1,75 rm, peso de 800 e altura da linha de 2,25 rm. Já o H3 deixamos com fonte 1,5 rm, peso em 700 e altura de linha de 2 rm. Os parágrafos deixamos com altura de linha de 1,2 rm, margem 0,7 rm na vertical e zerada no sentido horizontal. As tags address do footer deixamos com espaçamento de 0,5 rm, alinhamento do texto ao centro, tamanho da fonte de 0,85 e peso 200. Agora vamos configurar as classes. Na classe .header definimos a cor de fundo como Blue Violet e a cor da fonte como White Smoke e o espaçamento de 1,5 rm. Nas listas da classe menu, tiramos os estilos de lista e deixamos as margens e espaçamento ambos em 0. Já nos itens de lista LI, definimos o espaçamento de 0,75 rm, margem inferior em 0,25 rm e cor do fundo como Dark Turquoise e a cor da fonte como White Smoke. Também aplicamos um peso de 600 e quando passamos o mouse sobre a lista, mudamos o fundo para Dark Cyan. O box lateral com classe A-Side deixamos o fundo como Dark Cyan e o espaçamento de 0,75 rm, a cor da fonte como White Smoke e o texto alinhado ao centro. Finalmente, no rodapé footer, deixamos o fundo com cor Dark Cyan e a cor como White Smoke e o espaçamento de 0,75 rm. Esta é a codificação padrão. Agora vamos dividir o espaço em 12 colunas identificadas com as classes col1 até col12, com as seguintes larguras de coluna respectivamente: 8,33%, 16,66%, 25%, 33,33%, 41,66%, 50%,
58,33%, 66,66%, 75%, 83,33%, 91,66% e 100%. Veja que o resultado foi aplicado. E agora, para diferenciar nos dispositivos mobile, com largura até 768 pixels, utilizamos o seguinte comando: pseudoclasse média destinada apenas para screen e com largura máxima de até 768 pixels, onde dizemos que todas as classes que iniciem com call hífen passem a ter largura de 100%. O resultado é este que está na tela. À medida que alteramos a largura, ele assume uma ou outra configuração. E então, curtiu este vídeo? Merece um like bem bacana e aquele comentário que só você sabe fazer? Mas não vá embora ainda, que eu tenho uma dica da hora para você. É uma dica de livro. Você conhece o Maurício Sami Silva? O Maujor, como também é conhecido, é a maior autoridade em CSS no Brasil. Se você quer saber mais sobre CSS, eu te recomendo o livro CSS3, de autoria do Maurício e lançado pela Nova Tech Editora. Comprando seu exemplar pelo nosso link da Amazon, além de adquirir uma excelente obra técnica, você ajuda o canal a crescer. Então, adquira já o seu. O link está na descrição do vídeo. Esta recomendação eu garanto, você não vai se arrepender. Obrigado pela sua audiência. Este canal só existe porque você está aqui sempre procurando algum aprendizado. Considere fazer parte do clube de membros ou contribuir para o crescimento do canal através dos diversos meios que estão na descrição do vídeo. Pode ser um Pix ou uma transferência de altcoins. Um grande abraço e que Deus abençoe você, sua família e seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!